Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma aula aqui na EJC, a aula 22. E hoje o nosso tema é evolução dos estágios da consciência. Esse tema, basicamente, é uma continuação do que a gente tinha iniciado, né, a falar na última aula, que o tema foi consciência, e eu ainda tinha comentado com vocês que se tivesse necessidade, a gente falaria um pouco mais para poder, digamos, enraizar mais, né, o entendimento sobre a consciência, aprofundar mais. E antes da aula aqui, a gente estava acertando as questões técnicas aqui, né, com a Aline, e eu comentei para ela que eu tive uma aula ontem na pós, né, com o professor Antônio Damasio. Não sei se vocês já ouviram falar, é um neurocientista, ele já é um senhor de 82 anos, se eu não me engano. Ele é português, mas, pelo que eu vi, mora nos Estados Unidos, e ele fala, a aula de ontem era sobre a consciência e decisões. Então, ele traz um conceito da ciência sobre a consciência. E foi uma coincidência, né? Porque a gente ia falar sobre isso hoje. Então, eu vejo que, como esse tema, se ele estudado a fundo, com tranquilidade, com verdade, ele é o ponto de união entre ciência e espiritualidade, digamos assim, né? Então, um dos livros do Antônio Damasio é O Erro de Descartes, que foi separar de forma radical corpo e mente. Então, quando a gente fala de consciência, nós estamos unindo isso. E é engraçado que, através do estudo da consciência, a ciência, digamos, materialista, né, aquela da experimentação, ela acaba se aproximando um pouco da questão da espiritualidade, mas de uma forma, quando eu falo espiritualidade, é de uma forma pé no chão, né, da espiritualidade, da vivência da espiritualidade, né. Então, hoje nós vamos tentar falar sobre quais são esses estágios da consciência, para que a gente possa chegar nesse novo momento que nós estamos vivendo no planeta, que a gente estava até comentando aqui, o Raimundo com a gente, né, sobre a questão de um vídeo que ele me mandou sobre as eras, né, sobre tudo isso, que na verdade a gente é um retorno, né, é um retorno, e aí isso tudo a gente vai tentar falar hoje de uma maneira bem descomplicada. Vamos lá, entender aqui. Então, o tema da aula hoje, o tema 22, a aula 22 com o tema evolução dos estágios da consciência. A evolução espiritual não é tornar-se algo novo, mas lembrar-se do que sempre fomos em consciência. E a gente está tocando, não sei se vocês perceberam que a gente está tocando nessa tecla, né? Que a evolução espiritual não é tornar-se algo novo, mas lembrar-se do que sempre fomos em consciência. Então, no final das contas, nós já somos aquilo que nós almejamos, né? E aí eu vou esquadrinhar aqui com vocês ao longo da aula, porque eu vou juntar a questão da ciência e da espiritualidade, tá bom? E aí a gente traz aqui esse conceito, né, de que evolução dos estágios da consciência. Existe uma essência invisível que constitui o verdadeiro ser, né? Existe uma essência invisível que constitui o verdadeiro ser. Essa essência invisível, quando a gente vai estudar, até pelo um olhar mais científico, e a gente diz que a consciência está além da mente, né, que a mente seria um produto da consciência, da onde viria essa consciência? Quem produziria essa consciência? Né? Quem é que, da onde veio essa consciência? Então, se ela já é pré-existente, a gente começa a pensar em algo superior, né? Então, é uma essência invisível que constitui o verdadeiro ser, aquele que é imortal, aquele que não morre, aquele que está num eterno estado de evolução, ou de busca de evolução, de constância, que nesse momento nós estamos naquele ponto que eu chamo de sempre de inflexão, que é o momento que a gente chega no final de algo, ou de uma era, ou de um ciclo, e nós passamos a nos, digamos, sintonizar novamente com quem nós somos, com o verdadeiro ser, né? O B, essa essência não pode ser analisada pela mente, mas pode ser reconhecida pela consciência espiritual. É muito comum as pessoas tentarem entender
a questão da consciência a partir de uma ótica mental, analítica, e é difícil a gente pensar dessa forma. É igual a gente tentar entender os conceitos de Deus, de espiritualidade ou do próprio Evangelho com os olhos da matéria. É muito difícil, né? Como eu falei para você, uma pessoa uma vez perguntou para mim na semana passada, né? Igor, eu não entendo por que que Jesus veio para pagar os nossos pecados, né? Que pecado uma criança tem, né? Foi mais ou menos essa a pergunta. E isso mostra que o entendimento racional de Deus, ou quando a gente fala de consciência, espiritualidade, ele não é possível, porque a matéria ela tem um limite. E se a gente quer romper esse limite do autoconhecimento, da busca do verdadeiro ser, a gente precisa romper os limites da matéria, né? Então, no ser, o caminho humano é o caminho da recordação dessa essência. Então, é aquela questão, nós não precisamos nos transformar em algo. Nós já somos, nós precisamos recordar dessa essência. E para que a gente recorde dessa essência, esse é o processo que a gente tem feito da alquimia interior, da transformação de todas as crenças, traumas, medos, que acaba fazendo uma cortina entre a minha essência e essa personalidade que atua aqui, né? Como o Igor, por exemplo, como o Raimundo, como Sônia, como Renata. Então, a partir do momento que eu vou limpando ou deixando esse véu mais fino, eu vou fazendo com que a minha essência se expresse mais nessa personalidade. Então, o caminho humano, ele é um caminho da recordação de quem ele já é. No final das contas, né, só para terminar a frase aqui embaixo, a evolução da consciência é o retorno ao que sempre fomos, ao que sempre fomos. E é interessante a gente trazendo aqui para um conceito mais espiritualista, né, que vocês têm uma vivência grande também, quem está aqui, a gente fala muito de ascensionar, né? O que seria esse ascensionar? O que seria a gente dar o próximo passo? E esse próximo passo, muitas vezes, quando a gente olha, teoricamente, seria para você deixar todas as questões mundanas para poder ascensionar para um outro nível só espiritual. E aí a gente tem o conceito dos mestres ascensos, né, trazido pela grande fraternidade branca, por exemplo. Mas a grande questão aí é que nós não precisamos nos tornar um mestre ascenso. Na essência, nós já somos. Essa é a questão. Acreditar nisso e trabalhar para enxergar cada vez mais a vida com os olhos do espírito é me tornar esse mestre já em vida. É a questão que eu tenho falado muito para o pessoal sobre que nesse momento nós estamos basicamente tendo que reencarnar nessa própria vida. Você entende? Nós estamos deixando morrer um velho eu para encarnar o espírito. Esse espírito reencarnado, ele vem com essa informação do que a gente, muitas vezes na espiritualidade, traduz como mestres ascensos. Então, cada mestre, ele rege um raio, né, como da grande fraternidade branca, por exemplo. É o regente de um raio. O que é um raio? É uma essência. Nós estamos ligados a uma dessa essência primordial. Essa essência primordial ao qual nós estamos ligados, ela expressa as nossas maiores virtudes, expressa o nosso propósito. Então, cada um de nós está ligado a uma dessa, né? A uma dessa essência. E aí a gente pode traduzir isso como mestres ascensos, como os raios, se a gente trazer para a questão das religiões afro, das religiões afro, né? A gente vai trazer o conceito dos orixás, da Umbanda, do Candomblé, que nós estamos falando de essência também, né? Traduzida ali num orixá, ligado a uma parte da natureza, que nada mais é do que relembrar para nós aquela parte Deus, digamos que nós somos. Então, o Oxóssi, ele vai ter o domínio sobre determinado reino, né? Então, ele está fazendo com que aquele filho de Oxóssi se conecte com aquela essência, com aquele pequeno Deus. Então, quando você faz, né, quando você inicia um filho no candomblé, o sacerdote está implantando um pedacinho daquele Deus na cabeça daquele filho, para que ele passe a expressar aquela essência. Então, esse caminho espiritual, ele é literalmente recordar quem nós somos.
E quando a gente olha por essa visão, o nosso conceito da espiritualidade muda. Porque às vezes a gente faz a espiritualidade, ou vive a espiritualidade de uma maneira automática e simplesmente acreditando. E aí, mais para frente, eu vou falar porque existe algo além da fé. E aí, a gente indo para o próximo slide, aqui a gente traz a consciência como essência do ser. A consciência não é algo que possuímos, né? É algo que nós somos, né? Então, dois aqui, a consciência é o que somos. Três, ela é infinita, eterna, imortal e indivisível. Quatro, não está limitada ao corpo, à mente ou ao tempo. Você não está dentro da consciência, tudo está dentro de você. Todo esse conceito aqui, pessoal, dessas quatro partes, se a gente olhar pelo outro ângulo, né, que seria olhar a consciência como algo a ser possuído, né, a acreditar que a consciência só está no outro, acreditar que nós temos uma limitação, que nós morremos, né, que nós podemos, digamos assim, deixar de existir e que a limitação do corpo, da mente e o tempo faz com que a gente não progrida. Esse aqui é o véu de Maia, é o véu da ilusão. Contrário disso que está aqui, né? Então, a consciência como essência do ser é acreditar que a consciência não é algo que possuímos. A consciência é o que somos, porque ela é infinita, eterna, imortal e indivisível. Não está limitada ao corpo e à mente, e principalmente ao tempo. Uma das questões mais importantes que a gente tem para lidar no estudo da consciência, e se vocês olharem os estudos, por exemplo, do Dr. Joe Dispenza, do Hélio Couto, né, do Amit Goswami, você percebe que eles sempre trazem essa questão do tempo, né, no sentido de esquece passado, presente e futuro. Isso limita o ser humano, entende? Então, quando eu olho a partir desse novo paradigma, eu deixo de estar limitado ao corpo, à mente, e a esse tempo que é um tempo que a gente pode chamar de artificial, não é um tempo natural. Então, isso tudo foi, né, como a gente diz, de propósito para que mantivesse a gente nesse estado do quê? De ilusão, nesse estado até de escravidão, por que não? Né? Então, você não está dentro da consciência, tudo está dentro de você. Né? Esse é um conceito que parece meio redundante, mas a questão é, eu preciso me entender como consciência. Deixar de entender que uma coisa é separada da outra, uma está dentro da outra. Não, eu sou. Né? A questão que a gente sempre fala do eu sou, o eu sou. E aqui a gente vai trazer esse conceito, por exemplo, do estado original do ser. Né? No estado original da consciência, não havia medo, não havia separação, não havia limitação e não havia sofrimento. Era um estado de unidade com a fonte. Este é o estado natural do ser. Não é algo a ser criado, é algo a ser lembrado. E essa questão aqui, nós já vivenciamos isso no planeta. Né? Então, hoje eu vou lá para o lado espiritual, que é o seguinte: quando a gente fala da civilização lemuriana, por exemplo, nós estamos falando de uma civilização que vivia isso. Não existia separação, não existia nem o corpo. Então, a partir disso, a expressão dos lemurianos, né, da, da civilização lemuriana, ela estava aqui, ó, no estado original de consciência. Eles não tinham medo, eles viviam em unidade com a fonte. Então, não tinha essa questão do contato com o guia espiritual, com o mestre espiritual. Eles já eram esse contato, eles expressavam esse ser. Que aí a gente vai falar até acima do tal do mestre ascenso no conceito. Aquela civilização expressava isso. E o que fez com que a humanidade fosse decaindo vibratoriamente? As escolhas, as decisões. Aí a gente pode trazer o conceito de que tinha que ser assim, poderia ser diferente. Aí é um conceito mais profundo, mas a realidade, né, que eu acredito e acho que a maior parte de vocês acredita, é que nós tivemos esse período lemuriano. A partir dali, através das más decisões, nós viemos decaindo vibratoriamente,
Depois tivemos a civilização Atlântica. Ali na civilização Atlântica também foi uma outra oportunidade, uma outra vivência, já num nível mais denso do que na Lemúria. Aí já era necessário esse contato com seres que, digamos, permaneceram no estado original, porque nem todo lemuriano decaiu. Alguns ficaram nesse estágio original e passaram eles a ser o condutor daqueles que foram decaindo, certo? E ali na Atlântida também a gente decai de novo. Então, o Antigo Egito é um resquício da Atlântida. Então, a partir dali, é onde está muita da confusão do ser humano, da perda da consciência. Por quê? O ser humano, naquele momento, ele tinha um conhecimento muito vasto desse contato com algo superior, do contato com a magia, da manipulação dos elementos, porque ele ainda tinha acesso a algo que era maior do que ele, digamos assim, naquele estado, né, que ele já estava ali, físico, material. A questão é que começou a entrar todas as questões da separatividade, da limitação, do sofrimento. A partir daí, o que acontece? Eu vou utilizar o meu poder para sobrepujar o outro. E grande parte de nós que estamos aqui, grande parte de nós que estamos aqui, tivemos o nosso maior enrosco espiritual no Egito. Exatamente porque nós éramos conhecedores disso tudo já. Se nós estamos falando disso hoje, é porque de alguma forma a gente já tinha conhecimento sobre isso. E ali nós acabamos, às vezes, tomando um caminho que não foi o ideal. Então, seguindo aqui, a gente vai falar sobre o surgimento da ilusão e separação, né? A humanidade passou a acreditar na separação, né? Essa crença criou a ideia do bem versus o mal, a sensação de abandono, o nascimento do medo, a identificação com a limitação. Mas essa separação nunca foi real, ela existe apenas como percepção. E aí aqui a gente traz aquele conceito que eu falei do livro do Antônio Damasio, né, o erro de Descartes. Então ele separa radicalmente mente e corpo. A partir daí, a ciência estuda o corpo, a mente é estudada pela religião. Então tudo aquilo que não é do corpo, a religião tomou como tomou de posse para ela. Então, mesmo que tenha vindo um grande avatar, por exemplo, como Jesus, que tenha trazido os conceitos que ele trouxe, a religião pega aquilo e diminui vibratoriamente aquela essência daquele ensinamento para que caiba naquela sociedade, daquele momento, né, dos interesses, né, daquela civilização, daquele império. Então, se nós olharmos durante a história da humanidade, nós tivemos diversos seres que vieram expressar ou nos mostrar que não existe essa separação, que olhar somente para a matéria é uma grande ilusão e que nós podemos, mesmo aqui encarnados, vivenciar esse estado superior. Talvez o primeiro dele, nessa história que a gente conheça mais próxima de nós, é Krishna. Né? Então, quando a gente traz um conceito ali, por exemplo, se você traz Krishna, trazendo toda aquela informação do Mahabharata, tudo aquilo que é a luz, que é a expressão do ser iluminado, o que parte dele? O hinduísmo. Mas ali já, digamos, contaminado pela questão humana. Então, a religião ela está sempre contaminada pela questão humana, então ela não é a essência. Então, quem busca o caminho religioso, em algum momento precisa romper com essa religião para que ele acesse a fonte daquele conhecimento que é Krishna, Jesus, Buda e por aí afora. Então, esse conceito do surgimento da ilusão, se a gente trazer um pouquinho mais para trás, a gente vai buscar lá na Bíblia, por exemplo, né, a questão de Adão e Eva, que a gente traz, no princípio, essa essência incondicionada funcionava em toda a sua plenitude, a consciência, né, que ela não tinha um condicionamento. Éramos a expressão dessa atuação, e nossa experiência era totalmente pura, imortal e eterna. Não havia pecado, nem doença, nem morte, nem falta, nem limitação. Era um estado puro do ser espiritual. Talvez a gente possa estar falando da Lemúria. Então, quando a gente fala ali de Adão e Eva, a gente está falando desse descenso vibratório, da separação também. Nós vivíamos num estado puro de consciência. Então, em algum momento da história da humanidade, o homem perdeu sua herança divina. Isto é, tornou-se inconsciente dela. Ele não deixou de ser, ele só se tornou inconsciente.
Por isso a palavra consciência ela é tão importante no momento. Então, é descrito nas escrituras como a experiência adâmica, né? Então, Adão e Eva, que, né, figuras simbólicas, representam a raça humana, que aceitou uma crença em dois poderes, o poder do bem e o poder do mal. E ao aceitarem essa crença, eles foram expulsos do jardim do Éden e se separaram de sua fonte, da consciência de Deus. Isso é a crença, mas nada realmente pode separar alguém da infinita harmonia divina. Por quê? Porque não existe descendente à parte da sua substância original. Nós podemos ficar inconscientes disso, mas nós não deixamos de ser. Então, quando a gente traz esse conceito de Adão e Eva, nós estamos falando que talvez nós perdemos o reino dos céus, e aí a gente trazendo a questão da lemúria também, foi exatamente isso que aconteceu, porque os seres ali também eram seres andrógenos, que eles tinham a união do masculino e feminino na plenitude. Quando a gente traz para Adão e Eva, separa, teoricamente você enfia um pecado entre bem e mal, separa tudo, dá essa confusão que nós somos. E isso é o que a gente precisa dar o próximo passo. Né? Essa raça adâmica é uma experiência que o ser humano está passando, ao meu ver, para buscar toda experiência possível que o espírito pode ter. A partir desse momento de ponto de inflexão, que é onde nós estamos, né, que eu sempre trago isso, esse ponto de inflexão, que ele é muito importante, eu vou até compartilhar com vocês uma mensagem do Pai João depois, é onde existe um retorno. E nesse retorno, pessoal, o que acontece? Nós retornamos com todo o antídoto, com toda a vacina que um ser humano pode ter como doença. Nós passamos por toda a experiência humana, ou adâmica. A partir daí, se nós, chegando nesse ponto, despertamos de volta para a consciência de quem nós somos, ao voltar, eu volto um ser não mais necessitado de ajuda, mas um ser capacitado em ajudar, em orientar, né, na sua essência. Então, basicamente, nós vamos voltar com o antídoto para tudo. Então, aquela nossa mônada original, ela vai irradiando para baixo, para poder experienciar ou vivenciar tudo, e nós chegamos aqui no máximo que pode dar de materialidade. Daqui para baixo é só o animal. Tanto que o conceito hoje de civilização, e isso eu ouvi ontem, eu achei muito interessante, nós não vivemos numa civilização. O conceito de humanidade não é esse que a gente vive. A gente está falando, quando a gente fala de humanidade, nós estamos falando de uma vivência espiritual. Civilização é o nome que nós damos aqui para essa loucura, mas nós não chegamos no estado civilizado. Civilizado não mata o outro. Civilizado não rouba o outro. O humano, a humanidade, não faz mal para o outro, na questão espiritual em si. Então, nós nem chegamos lá ainda. Nós estamos passando por essa questão toda dessa materialidade. Então, nesse momento, nós só temos um caminho, o retorno. Ou ficarmos recalcitrantes no erro, na ilusão. Né? Então, a mente humana é o esquecimento do ser. Ao esquecer sua verdadeira natureza, o homem passou a viver como mente, não como consciência. A mente cria, controla, teme, luta contra as suas próprias criações. Olha que engraçado. Luta contra as suas próprias criações. O homem cria seu próprio sofrimento e depois teme aquilo que criou. Este é o estado de inconsciência. Vê se uma civilização humana ela faria isso. E aí eu vou trazer aqui o conceito que é, né? A, essa espécie humana, né? Eu vou trazer aqui bem explicado para nós. Né? O ser humano, não somos você e eu como indivíduos, é toda a espécie. Né? Então, lá na parábola do filho pródigo, lá não é um relato de um homem que saiu de casa, de seu pai e voltou. É a história do estado humano de consciência que deixou a casa de seu pai para vagar na terra, estabelecendo uma individualidade própria. E finalmente chegando a ponto de criar coisas tão maravilhosas que agora se pergunta se elas não se voltarão contra ele e o destruirão. Então veja,
o mundo que a humanidade fez para ela. Dividimos o átomo. Nós criamos o maior poder que existe na Terra. E agora eu tenho medo que isso me devore. Aonde está a consciência? Ali está a mente. A consciência faria isso acontecer? Então, nós trazendo para a realidade atual, de 2026, o homem está morrendo de medo que a inteligência artificial o devore. Então, isso quer dizer que a humanidade ainda não ganhou consciência. Um ser consciente, ele não brinca de Deus. Um ser consciente entende a limitação do que aquele indivíduo pode acessar. Então, nós ainda estamos no mundo mental, onde a mente, a gente traduzindo pelo ego, ela cria, o ego tem um poder de criação muito forte, só que ele controla e ele tem medo de perder. A partir disso, o que ele faz? Ele vai lutar para não perder as próprias criações. Por isso que hoje a gente vê aí só esperando alguém apertar um botão para acontecer uma loucura, né? Então, nós seguindo aqui, a gente vai trazer o ponto mais baixo da consciência, né? O nível mais baixo da consciência é aquele onde o homem vive no medo, na sobrevivência, na separação. Ele vive na identificação com o mundo externo. Mas mesmo neste estado, algo permanece intacto. A essência divina. Ela nunca é perdida. Ela apenas é esquecida. Então, esse esquecimento, ele faz com que nós, seres humanos, vivamos no modo sobrevivência. E aí, muitas vezes aqui com os pacientes, com os amigos, né, que estão passando por um momento de indecisão, ou que não sabem o que fazer, ou que estão atrapalhados em alguma situação, eu faço o seguinte exercício. Se não houvesse medo, se não houvesse possibilidade de dar errado, se não houvesse julgamento, se você tivesse o apoio de todos aqueles que estão à sua volta, e o que você fosse fazer desse 100% certo, quem você seria? E eu ouço respostas muito legais, porque isso é você. Toda expressão baseada nisso que eu disse, no medo, na sobrevivência, no medo do julgamento, ainda é a mente, não é a consciência. Então, às vezes, eu pergunto isso para uma pessoa que é advogada, ela diz, eu seria veterinário. E por que ela virou advogada? Porque o pai queria que ela fosse advogada. Porque ela achou que o advogado ganharia mais. É mente, é mente, é mente. Eu tenho medo do julgamento da minha família. Eu tenho medo de tentar ser veterinário e dar errado. Entende? Então, o ser humano ele deixou de viver na sua essência. Então, eu vou criar na matéria, nesse mundo que a gente vive, cada vez mais dor e sofrimento. Por isso que a libertação ela está na consciência. A partir do momento que eu me expresso pela consciência, até minha relação com a matéria muda. Às vezes eu estou me matando ali para ter algo material. Quando eu ganho consciência de um fato, eu deixo essa agonia de lado porque eu percebo que eu não preciso mostrar para ninguém, porque eu não preciso ter o melhor carro, o melhor casa, o melhor apartamento, eu não preciso viajar todo ano para fora, eu não... que faz o ser viver um estado de sobrevivência. Para quê? Para que seja aprovado pelo lado de fora. Ele pode ter tudo isso. A questão não é ter ou não ter tudo isso. A questão é da minha relação com o externo. Porque se uma pessoa busca uma ajuda para transformar algo, é porque ela está em sofrimento, concorda? Então, nós seguindo aqui, o início do despertar. Né? Em determinado momento, surge uma percepção interior, uma sensação silenciosa de que existe algo maior em mim. Este é o primeiro amanhecer da consciência espiritual. Não é aprendido, é lembrado. Não vem de fora, ele surge de dentro. Aí que está a questão. É totalmente individual. Não existe jeito de eu despertar o outro. Eu posso ser
alguém que deu um impulso para o outro. Mas, em algum momento da vida, todo ser humano, todo, sem exceção, tem algum impulso para que ele desperte a consciência. Todo. Seja através da dor, seja através da busca da espiritualidade. Em algum momento, todo ser humano vai ter essa possibilidade. Um amigo que ele conversa. A questão é, se eu não tiver essa percepção interior em algum momento, eu não desperto. E aí, eu vivo num sofrimento interior, muitas vezes mascarado pelo sucesso exterior. Mas, a gente conversando aqui, tendo Jesus como nosso norte, do que vale ganhar o mundo e perder a minha alma, o meu espírito. Aqui a nossa questão é essa. A nossa briga aqui é essa, né? A nossa questão é com o nosso espírito, com o que é eterno. O resto a gente dá um jeito. O resto cada um vai manifestar dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que tem como virtude. Então, a questão é, nós precisamos salvar essa alma. E isso, eu quero trazer aqui uma questão que é, existe apenas uma maneira de ser libertado. Né? Se você fez um veneno e está com medo, se você criou uma bomba e está com medo, se inventou uma ideologia e agora está receoso, o remédio é perceber que o eu, que você é, esse eu é a consciência e não a forma. Consciência e não mente. É perceber que a consciência que você é, ela é Deus. E essa consciência divina, sua consciência individual, governa toda a forma. Você percebe que muda a percepção da vida? Eu não deixo a forma determinar a minha realidade. A minha consciência individual passa a governar essa forma. Portanto, você não precisa mais temer o veneno, a bomba ou a ideologia, pois a consciência, que é Deus, é o mestre de todas as formas. E aqui a gente traz, né? Em João, capítulo 16, versículo 33, eu, entre aspas, consciência, venci o mundo. Então, o evangelho está recheado desse ensinamento, de vencer o mundo, de vencer a forma. E isso a gente precisa, em algum momento, olhar com carinho, por quê? Se nessa sensação que vem dentro de mim, de que quem sou eu, da onde eu vim, para onde eu vou, que em algum momento todo ser humano tem, a gente não aproveitar essas janelas, a gente pode chegar no final da nossa vida extremamente frustrado. Né? E isso é ruim, porque sempre vai faltar água. E ali no leito de morte, se você perguntar para cada 10 pessoas o que elas gostariam de fazer se tivesse a possibilidade de voltar, de cada 10, 10 vão responder. Queriam voltar e pedir perdão, passar mais tempo com os filhos, amar mais as pessoas. Nenhum vai responder que queria ter feito um bom negócio, um melhor negócio, ganhado mais dinheiro ou menos dinheiro. Porque ali você está na beira do quê? De perder a ilusão. Então, no momento que eu estou na beira de perder meu corpo, todo mundo treme, literalmente nas bases. Porque agora, quem eu sou, meu Deus? Será que o meu coração está limpo? Será que o meu coração vai conseguir contrabalancear ali na pena de Maat? Né? Cada um vai ter o seu medinho. Então, muitas vezes a pessoa fala que não acredita em nada porque é mais fácil viver assim. Mas, muitas dessas pessoas têm um bom coração e literalmente não tem medo de morrer. E tem muito espiritualista religioso que nesse momento treme na base, porque sabe que não fez o processo. Por isso a questão daquela pergunta, eu estou pronto para morrer hoje? Porque a gente não sabe o dia. Então eu preciso estar no processo hoje. Eu preciso deixar morrer um pouquinho do velho eu hoje, porque eu já estou no processo. Então, o início do despertar, né, que em determinado momento surge uma percepção interior. E a gente deve aproveitar toda dessa janela de transformação. O nascimento da consciência espiritual.
O despertar é o reconhecimento de que você não é apenas o corpo, você não é apenas a mente, você é consciência, uma presença, uma inteligência viva, uma expressão do próprio divino. E aqui eu queria trazer um conceito para vocês, pessoal, que é o seguinte: quando a gente fala de consciência, geralmente a gente liga a algo espiritual, certo? Mas não existe acessar consciência espiritual sem eu acessar, por exemplo, a consciência do meu dia a dia. O que eu quero dizer com isso? Qual a primeira consciência que faria com que a gente vivesse de uma maneira mais harmônica? Tem três coisas principais que eu preciso ter consciência para que eu comece a me entender como ser humano. Ou quais são as intuições, o que o meu corpo está querendo dizer, que é o seguinte: eu preciso ter percepção do meu batimento cardíaco. Você já prestou atenção se o coração está batendo mais acelerado, ou se você sente que você está mais devagar? A sensação corporal de você estar mais quente ou frio. E a sensação da respiração? A consciência da respiração, do ato de inalar a vida. A consciência de que se eu olhar para o meu batimento cardíaco e meu coração estiver mais acelerado, talvez eu esteja num processo de estresse. O que meu corpo está querendo dizer? Será que eu estou entrando num processo de ansiedade? Será que eu estou preocupado demais? Então, começo a ter consciência do que o meu corpo, que é o que reflete, que é o mata-borrão do espírito, está querendo me dizer. Então, se eu não começo a ter consciência disso, eu vou chegar no final do processo da doença. Ah, eu acordei hoje, estou me sentindo quente, o dia está esquisito e eu estou quente. Será que você está manifestando uma raiva interna? Será que você está guardando algum rancor, algo que está esquentando demais o seu sistema? E o seu corpo está dando uma amostra do que está errado ali? E às vezes que a minha cabeça começa a falhar, a minha memória começa a minha mente, né, o meu cérebro começa a funcionar de uma maneira que não está legal. Eu paro para ter consciência se a minha respiração está curta e rápida, que faz com que falte oxigênio para o meu cérebro funcionar direito. Às vezes não é vitamina, às vezes é só falta de respirar e oxigenar o cérebro. Então, se eu não tiver consciência disso, eu não chego na consciência espiritual. Então, o nascimento da consciência espiritual, ele parte daí. Porque quando eu acho que eu sou somente um corpo, eu acho que é só o médico que vai me curar. Quando eu entendo que eu não sou apenas um corpo, eu vou ter a consciência sobre ele. O que ele quer me dizer? Espera aí. Algo produziu esse batimento cardíaco acelerado. Algo produziu essa respiração rápida e curta. Algo está deixando meu corpo mais quente. Estou suando demais. Você entende? Então, algo produziu isso. E eu me desidentifico do corpo. Então, isso tudo é importante a gente falar, porque é muito comum a gente ver pessoas falando de conceitos espirituais muito elevados, mas não sabem respirar. Falando de conceitos espirituais de quinta dimensão, e não consegue harmonizar o próprio corpo, ou sentir o próprio corpo, ou ter consciência do próprio corpo. Isso não quer dizer que a gente não vá ter problemas físicos, mas é a consciência daquilo. Você entende? A consciência, ela passa do corpo também. Eu estou habitando aqui, isso aqui também é consciência. Mas eu preciso entender que eu não sou só ele. Essa é a questão. E os seres iluminados e o caminho da consciência. Ao longo da história, alguns seres realizaram essa verdade. Eles não se tornaram algo novo. Eles reconheceram o que sempre foram. Eles demonstraram que a consciência divina pode ser vivida em forma humana. Eles não são exceções, são exemplos.
Nós tivemos, eu dei um exemplo antes disso, né? E aqui a gente vai dizer assim, o alvorecer da luz espiritual nessa consciência individual. E aqui eu trouxe, falei sobre Krishna, né? Que Krishna foi a consciência divina que invadiu a mente do homem. E depois foi personalizada como se fosse um homem, mas não era. Foi a luz da consciência espiritual que permeou a mente de um indivíduo, ou a quarta dimensão. Foi a luz da consciência espiritual que permeou a mente de um indivíduo e trouxe à luz a primeira consciência espiritual ou quarta dimensão. Então, a consciência de Krishna, ela ilumina aquela mente. Ela habita aquele corpo. A questão é o que foi feito depois disso, né? Ele vem como Jesus, que habita um corpo e se faz luz espiritual naquele corpo. Então, ele ensina que é sim possível ter uma vivência totalmente consciente e espiritual do eu sou, se manifestando como Deus que ele é, mas que depois é corrompido, porque o ser humano ele coloca o conceito mental do que é melhor para mim, não o que é melhor para o todo, como espécie humana. Aí que está a questão que nós não somos uma humanidade civilizada, certo? Então, ao longo da história, nós tivemos diversas oportunidades de romper com isso. Diversas oportunidades. A questão é, por que que nós não fizemos isso? A ilusão, ela é muito grande, né? Nós literalmente ficamos numa roda aí de vai e volta, acreditando nisso. E que talvez essa roda, ela não seja tão verdadeira como nós acreditamos que era, entendeu? Então, a gente seguindo aqui, eu vou trazer a liberdade como estado da consciência. Né? Liberdade como estado da consciência. A verdadeira liberdade não é externa. Não é liberdade de circunstâncias. É liberdade da identificação com a limitação. É o reconhecimento de que o ser é completo, livre por natureza. A liberdade é um estado de consciência. Essa visão, ela é uma visão que é difícil a gente apresentar aqui no dia a dia, né? A gente viver nessa consciência. Mas tudo é treinado, né? Tudo é treinado. Tudo aquilo que eu treino se fortalece. Tudo aquilo que eu pratico se fortalece. Então, se para nós é importante expressar cada vez mais consciência, eu preciso, todo dia, tentar praticar e me expressar como consciência, nas pequenas coisas do dia a dia. Porque as pessoas buscam muito hoje em dia essa liberdade externa. Ah, eu posso trabalhar de qualquer lugar. O dinheiro vai me trazer a liberdade. Eu posso expressar a minha sexualidade do jeito que eu quiser. Eu posso casar quantas vezes eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser em busca da minha felicidade. Eu posso partir para entrar na felicidade do outro, se isso me deixar mais feliz. Tomar um pouco da felicidade do outro. Então, essa sensação de liberdade ou de felicidade, ela ainda é irreal. Porque a verdadeira liberdade é interna. Então, se a gente fosse olhar pela questão de que só quem tem uma realidade externa, digamos, boa, tivesse uma verdadeira liberdade, o mundo, ele foi feito para que nós nos tornássemos e ficássemos escravos, concorda? Então, a busca interior é a única coisa que nos salva, é a única coisa que nos liberta. Que aí a questão está mais ligada em eu fazer aquilo que eu não quero do que aquilo que eu quero, que eu falei na aula passada sobre o Emmanuel Kant. Então, quando eu entendo e eu começo a fazer mais coisas que eu não quero do que eu quero, é que talvez eu entrei na verdadeira liberdade, que não é externa, né? E aí, a gente seguindo aqui, a gente vem para o grau de percepção
determina o grau de realização. O grau de percepção determina o grau de realização. E essa parte é uma parte bem interessante, porque a gente trazendo aqui no conceito 1, né, cada pessoa vive de acordo com seu nível de percepção. Então, eu percebo o mundo conforme a minha consciência naquele momento. Então, eu posso achar que uma coisa é ruim hoje e amanhã ela passar a ser boa, certo? Então, é a minha percepção sobre o fato. Na segunda, né, quando a percepção é limitada, a vida é vivida com medo. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma limitação de algo, assim, que é bom ou ruim, mal ou bom, aquilo vai me dar um medo. Por que que vai me dar um medo? Porque eu só conheço aquele conceito. É limitado a minha percepção sobre a vida. Quando a gente vai buscar, por exemplo, uma espiritualidade mais expandida, um universalismo, a gente começa a ter uma percepção da vida maior. O próprio espiritismo, que vai trazer outros conceitos, o hinduísmo, o budismo, que traz um conceito diferente daquele que muitas vezes foi colocado para a gente através das religiões, digamos, da católica, por exemplo, né, que vai fechar a questão em muitas coisas, eu começo a ter menos medo. Pode olhar, as pessoas começam a se expressar mais quando elas também entendem que existe um mundo fora daquela caixa dela de percepção. Às vezes a pessoa expressa coisas diferentes, às vezes ela faz transições de carreira, às vezes ela muda de país, porque a percepção dela aumentou, né? No 3, quando a percepção se expande, a vida é vivida com confiança. Então, quando eu começo a ganhar mais consciência, eu passo a ser mais confiante daquilo que eu estou fazendo, porque eu consigo olhar a situação de todos os ângulos. Então, quando eu pego uma situação e olho somente de frente, eu tenho medo do que está atrás dela, certo? Eu não sei, é desconhecido. A partir do momento que eu começo a expandir a minha percepção, eu olho de frente, de costas, de cima, do lado de baixo, do lado de cima, eu começo a ter mais confiança, porque eu tenho uma visão do todo, digamos assim, uma visão mais ampla de tudo que se apresenta na minha vida. E na 4, a realidade externa reflete o estado interno da consciência, é uma parte muito interessante, que eu vou trazer aqui a consciência. A realidade externa reflete o estado interno da consciência. Hoje eu falei com uma pessoa sobre isso. Ela falou assim, Igor, me desculpa, ontem eu me atrasei porque tinha uma pessoa aqui arrumando várias coisas da minha casa, isso e aquilo. Pode perceber, se você ou alguém do lado já passou por esse processo. Quando a gente começa a cuidar daqui de dentro, né, do ser interior, vou buscar fazer uma terapia, um cuidado espiritual, vou buscar me entender, me autoconhecer, é muito comum com que a pessoa comece a querer mudar a casa dela física, né, que ela mora. Eu preciso pintar essa parede, eu preciso trocar essas lâmpadas, eu preciso fechar esses buracos, eu preciso trocar essa janela, essa persiana, eu preciso trocar esse sofá. E foi isso que eu falei com essa pessoa. Eu falei assim, você percebeu que quando você começou a fazer esse processo de transformação, e ela fez um processo grande, você começou a perceber na sua casa coisas que era invisível, que ela não tinha percepção. Ela não conseguia olhar aquilo. A partir do momento que ela olha para dentro dela, e passa a ficar mais consciente do interior, e a nossa casa é a expressão da nossa energia, né? A energia de uma casa, ela é o conjunto de pensamentos, sentimentos e emoções das pessoas que nela habitam. Então, as pessoas inconscientes, muitas vezes, elas não vão perceber esses pequenos detalhes. A partir do momento que eu começo a reciclar e melhorar dentro de mim, eu também quero reciclar o ambiente que eu estou. Pode perceber que é uma questão muito, muito real isso, que a realidade externa ela passa a refletir esse estado interior de consciência, né? E a transformação ocorre de dentro para fora, sempre. A, a transformação de fora para dentro, então eu esperar que algo de fora aconteça para que eu fique feliz, é frustração atrás de frustração. É derrota atrás de derrota. Por quê? Porque eu posso ter essa vitória do lado de fora. Só que se ela for sustentada somente por isso, eu vou precisar mais dela, e mais dela, e mais dela, e aí eu nunca vou estar satisfeito. Então a transformação ela só pode ocorrer de dentro para fora. De fora para dentro não tem jeito.
E aí, a gente seguindo aqui para o encerramento da aula, né, o retorno à unidade. A evolução da consciência não é tornar-se algo novo, é retornar à unidade original. É reconhecer que a consciência individual e a consciência divina são uma só. Não há separação. Nunca houve. A consciência não evolui para se tornar divina. A consciência evolui para reconhecer que sempre foi. Então, esse processo aqui, pessoal, é um processo de reconhecimento, mais uma vez. Não é um processo de evolução. É um processo de retorno a essa unidade. E para isso, a gente precisa deixar de ver a vida com esse velho paradigma para olhar por um novo paradigma, que é o quê? O que, ao meu ver, a espiritualidade hoje espera de nós? Quando a gente fala de ter fé no conceito religioso, nós estamos acreditando em algo, que muitas vezes nós não vemos, certo? Então, eu preciso acreditar em algo. Só que esse conceito está sendo atualizado, ao meu ver. Em que sentido? A nova realidade do ser humano não é viver pela fé, e sim pela lucidez, ou consciência, que é a percepção de tudo aquilo que eu precisei ter fé para caminhar. Eu tive fé, eu busquei, mas agora eu preciso perceber todo esse caminho para que eu possa me expressar a partir dessa quarta dimensão, que é a quinta dimensão, consciência do espírito. Tá dando para entender, pessoal? Então, nesse momento, o que é necessário para nós é lucidez. Lucidez para lidar com o corpo, lucidez para lidar com a mente, lucidez para lidar com o espírito, com a religiosidade, com a espiritualidade, ou com o mundo. Porque só a fé hoje não basta. Ela pode te deixar no mais do mesmo. Não quer dizer que ela não seja importante, pelo contrário, a gente está juntando mais um conceito a essa fé, entendeu? Não acreditar em algo maior, em algo superior, na melhora da humanidade. Nós temos fé nisso, mas essa fé agora, ela tem que estar, digamos, fincada na lucidez. A lucidez e a consciência é o que vai fazer com que a gente não caia mais, que a gente não se perca mais. Tá dando para compreender, pessoal? Então, isso deixa com que nós sejamos seres mais, digamos, robustos espiritualmente falando. A fé, ela passa a se integrar no ser, ela não é mais algo externo. Compreende? Eu não preciso mais falar que eu tenho fé, eu já ajo como tal. Eu não tenho mais que expressar a fé, eu simplesmente me torno aquele estado, dou o próximo passo com a lucidez, com a consciência. E aí eu vou me desconectar do conceito humano da religiosidade, ou de Jesus, ou de Krishna. Basicamente, a religiosidade, as religiões, elas precisam ser deixadas de lado para que o ser humano dê o próximo passo. Qual é o próximo passo? Em direção a Krishna, em direção a Jesus, em direção a Buda. E não mais a esse intermediário, que necessita fé, de acreditar que aquilo que aquela pessoa está falando é verdade ou mentira. Ou que aquilo que está dentro daquele livro é verdade. Isso precisa ser sentido. A partir do momento que essa fé ela é integrada no meu ser, eu me conecto direto com a fonte daquele ensinamento que é Jesus. Compreendeu a lucidez? Então, se ficou alguma coisa aqui, pessoal, meio atrapalhada, podem falar. E aí eu queria trazer para vocês um conceito aqui que é, quando Paulo disse, né, que esta mente esteja em você, que também estava em Cristo, olha só, que esta mente esteja em você,
que também estava em Cristo. Ele não disse que deveríamos ter um pedaço da mente ou um pouco dessa mente de Deus, né? Ele disse: deixe essa mente estar em você. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha o retorno à unidade. Isso está em João 17:5. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Que era o quê? Antes do corpo, antes da matéria, na unidade. Tá dando para compreender, pessoal? Como, se a gente olhar com essa visão, é sempre o retorno à unidade e não à separação? Nós nunca nascemos, nós nunca morremos, porque Deus nos desenvolveu a partir de sua própria consciência. E aquilo que Deus uniu jamais pode ser separado. Eu e meu Pai somos um. João 10:30. Foi feito assim, não por mim, mas por Deus. Deus estabeleceu o relacionamento de que Deus, o Pai, e Deus, o Filho, são um desde o princípio. E essa unidade permanece para sempre. Eu e meu Pai somos um. Foi feito assim, não por mim, mas por Deus. Deus estabeleceu o relacionamento de que Deus, o Pai, e Deus, o Filho, são um desde o princípio. E essa unidade permanece para sempre. Aí é o retorno à unidade. Aí é o trabalho que a gente tem tentado buscar aqui. E é me conectar com esse eu sou. E aí a gente tem trazido esse conceito do Evangelho, de Jesus, com essa visão talvez mais profunda, buscando outros conceitos, outros ensinamentos de pessoas que estão libertas de um dogma religioso ou de uma crença. Então não basta eu acreditar, eu tenho que sentir isso em mim. Porque é só sentindo que eu realmente vou conseguir olhar para o outro e ver Deus no outro. Isso é uma coisa muito difícil. É isso que fará com que a humanidade seja civilizada. Nós não vivemos numa humanidade civilizada. É isso que eu estava tentando trazer naquela parte, né, de que somos todos um. Da boca para fora é bonito, mas sentir isso que é o momento que a gente precisa fazer. Você entende o passo que eu quis dizer além da fé? A lucidez sobre isso não necessita mais da fé da forma que foi colocada para a gente. Então, pessoal, a aula de hoje, nos conceitos, era isso. Eu espero que possa ter complementado o que a gente disse na aula anterior sobre consciência. E se alguém de vocês aqui quiser fazer um apontamento, uma pergunta, ou discordar de mim, fique à vontade agora. A minha cabeça está começando a falhar já esse horário. Alguém quer dizer alguma coisa, por favor? Alguém quer me ajudar aqui? Deixa eu ver. Se alguém está com a mão levantada, todo mundo está com a mão abaixada. Isso quer dizer que eu acho que... Oi. Oh, peraí. Fale. Oi, Igor, outra coisa, lembrando da mensagem que você ia falar do Pai João, alguma coisa assim. Tá bom. Eu vou compartilhar com vocês. É uma mensagem, faz uns 2 anos já. Eu achei por causa do Jefferson. O Jefferson falou para mim sobre um livro, e eu tinha esse livro em casa. Aí eu olhei o livro e fui pegar o livro. Quando eu abri o livro, a mensagem escrita estava no meio do livro. Fazia 2 anos que eu estava procurando ela e não achava. Aí eu achei, passei a limpo e vou mandar ela para vocês. Ela tem muito a ver com o que a gente está falando agora, sobre a questão de a gente ter a decisão de andar pelo caminho do meio, sabe? É um momento muito assim, que não falta amparo nesse processo que a gente está passando, mas é um processo que vai se intensificar cada vez mais. Mas eu vou mandar lá no grupo logo mais. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham conseguido absorver.
esses conceitos sobre consciência. É uma coisa que a gente vai ter que falar sempre, né? Consciência é a palavra que tem que estar sempre aqui, porque é a partir da consciência que a gente vai se desconectar desse mundo realmente inconsciente, ou louco, maluco, que a gente está vivendo hoje, né? É só através da consciência e da lucidez que a gente vai viver em menos sofrimento, em menos dor, dentro de tudo que tem acontecido do lado de fora. Se nós esperarmos o lado de fora estar bom para que a gente tenha paz interior, não dá. O nosso mundo ele está em é um trabalho de parto, né? Ele está em convulsão e essa convulsão ela vai se intensificar. E aí a gente tem que trabalhar a nossa consciência, a nossa lucidez para que a paz esteja aqui e que a gente possa de alguma forma contribuir como consciências, unindo as consciências, né, em busca de algo no sentido de ver esse mundo realmente uma civilização humana, de olhar para o outro como eu sou, né, como meu irmão, ou como parte de mim, que seria a humanidade, da nova Terra. E que a gente possa ser um grupo de pessoas a contribuir com isso, né? Então, espero que vocês tenham absorvido. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, mande lá depois para mim. E aí a gente vai aprofundando sobre esses temas, porque a, a consciência, ela não nos foi tirada, né? A única coisa foi que nos foi colocado alguns véus. E isso somente nós podemos tirar. É um trabalho individual de retorno à unidade. E isso é a coisa mais bonita que um ser humano pode fazer nesse momento. E uma coisa que eu coloco aqui para vocês. Somente de estarmos na busca disso, já demonstra que nós estamos percorrendo um bom caminho. Buscar a lucidez e a consciência dentro de um mundo como o de hoje é uma grande coisa. E isso a gente deve ficar feliz com a gente mesmo. A gente deve se abraçar, a gente deve se parabenizar, porque não é fácil. Não é fácil a gente ter lucidez em um mundo como o de hoje. A consciência dos fatos, ela pode trazer agonia, se não houver transformação interior. Só a consciência ela não basta. A transformação, a alquimia interior, ela é necessária. Porque a, a ignorância ela é uma benção, né? E quando a gente toma consciência, obrigatoriamente a gente precisa transformar aquilo que não está legal. Então, o ganho de, o ganho de consciência, digamos assim, o saber, ele tem que estar junto, na mesma quantidade, com a transformação. Senão, eu vou criar aquilo que a gente disse aqui, né? Vamos criar coisas que vão nos engolir. Então, que a gente possa ter consciência e transformação, consciência e transformação, consciência e transformação. E aí é isso que vai fazer com que a gente acesse esse novo ser. Tá certo, meus irmãos? Deixa eu só parar aqui a gravação agora. Primeiro, meu muito obrigado a todos vocês por mais uma quarta-feira, por mais um dia aqui juntos. Nós estamos chegando a quase um ano de EJC, aula 22. E isso é um marco, a gente tem que ficar muito feliz, porque nós começamos ali, né? E vai fazer quase um ano, dia 16, né, do mês que vem. Então, eu espero de coração que a gente esteja indo por um bom caminho. Óbvio que a gente vai acertando, melhorando. A Mirella deu, né, a dica da gente voltar a fazer as meditações, as orações juntos, e isso realmente é necessário. Então, eu vou ver como que a gente volta, porque precisa ter não adianta eu fazer uma meditação agora, a gente tem que ter uma aula específica para isso, para que todos estejam na sintonia, né? E a gente vai fazer isso sim, e a gente vai procurar aprimorar, não só como nós vamos passar o conteúdo nessa troca, e eu sinto que existe a necessidade de estarmos mais próximos, não só fisicamente, mas até em trocas de ideia em algumas coisas.
eu tenho necessidade dessa troca, né? Essa troca ela é muito enriquecedora. Então, muitas coisas que eu converso aqui é das pessoas que eu falo aqui no dia a dia, ou que vocês me mandam, como a gente estava falando né, do vídeo que o Raimundo me mandou, que eu vou ver e eu trago muitas coisas aqui para vocês. E essa troca, ela é necessária. Ela é muito necessária, tá bom? Então, meu grande abraço a todos, que possamos ter uma noite de muita paz e contem comigo no que vocês precisarem. Eu estou sempre à disposição. E eu agradeço a espiritualidade amiga. Agradeço a Deus, Pai e Mãe, a Jesus, nosso mestre e irmão, a espiritualidade amiga que nos ampara, nos auxilia e nos protege no dia a dia, nos nossos caminhos. Eu agradeço por mais um dia nos permitir estarmos aqui reunidos, mesmo dentro de cada um com as suas, às vezes, seus desafios, as dificuldades de estar aqui. Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, de poder compartilhar com vocês um pouco de consciência, um pouco de luz, de paz, de amor, de unidade, algo que a humanidade está precisando tanto. Então, eu agradeço de coração a espiritualidade amiga, que permite que a gente faça esse trabalho, né, e que ele possa continuar fazendo sentido para todos vocês, e que eu não fico preocupado em quantas pessoas isso vai atingir. De verdade, eu perdi totalmente esse negócio. O que eu quero é tocar o coração de vocês, assim como o meu coração é tocado de vez em quando pela espiritualidade. E assim nós seguimos juntos. E o que tiver que ser, será. Então, estejam em paz. Fiquem com Deus. Grande beijo a todos. Opa.